Meu nome é Azel Anderson e estou completando 30 anos. Atualmente, moro com meu marido, Philip, que é 5 anos mais velho que eu, e nosso filho R, de 5 anos. Somos uma família de 3. Hoje, estou participando do casamento de uma amiga junto com meu marido. Embora eu os chame de amigos, eles são muito mais próximos do meu marido do que de mim, e eu só os conheço de vista. A cerimônia está sendo realizada em um hotel de primeira classe, e me vejo cativada pelo luxo do lugar, enquanto meu marido troca cumprimentos com conhecidos. Fui ao banheiro por um momento e, ao sair para voltar à cerimônia, ouvi uma voz desagradável. Olha só, um item com defeito. O que você está fazendo aqui, hein? Mãe, o que você quer dizer com isso? Ah, é verdade. Por que tem um item com defeito aqui? Nós o convidamos? Sinto as palavras desdenhosas ecoando ao meu redor. Eles parecem estar falando alto de propósito. Isso não é apenas fofoca, é abertamente ofensivo. No entanto, ninguém se dirigiu a mim diretamente. Não quero me associar a pessoas tão rudes, então saí rapidamente dali. Ei, sua coisa feia. Você pode me ouvir, não pode? Ouvi alguém me chamando por trás, mas ignorei. Meu nome não é coisa feia. Continuei caminhando firmemente pelo corredor, mas o som de passos apressados atrás de mim me assustou. Eles deveriam ter desistido, já que eu os estava ignorando. Por que insistiam em se envergonhar com um comportamento desses? Enquanto pensava nisso, alguém de repente agarrou meu braço. Eles realmente tinham corrido atrás de mim. O aperto era tão forte que chegou a doer. Espera um minuto. Estou falando com você. Virei-me e encarei a mulher que gritava, ofegante. Sem hesitar, sacudi o braço para me soltar. Ela pareceu não esperar essa reação e cambaleou para trás com um grito exagerado. Senti que seu comportamento frágil era completamente falso. Júlia, você está bem? Por que você está sendo tão violenta? A ignorância realmente é um problema. Outra mulher correu para ampará-la, enquanto me lançava um olhar severo. O que está acontecendo? Quem é você, hein? Quem eu sou? Você se esqueceu. De mim, é? Parece que você é bem egocêntrico e rude. Nós já nos conhecemos antes? Quando perguntei isso, ela ergueu as sobrancelhas em espanto. Hein? Do que você está falando? Você acha que tem o direito de agir assim? Você, com apenas um diploma do ensino médio? Ela estreitou os olhos e continuou. Se você esqueceu, eu vou refrescar sua memória. Eu sou sua irmã, Júlia. Ouvir esse nome deveria despertar alguma coisa na sua cabeça infeliz. E esta aqui é nossa mãe. Você pode mesmo dizer que esqueceu sua própria mãe? Ah, sim. Talvez houvesse alguém com esse nome perto de mim no passado. Balancei a cabeça levemente. Não valia a pena perder tempo tentando ter uma conversa séria com essas pessoas. Insatisfeitas com minha resposta, as duas mulheres demonstraram ainda mais raiva. Foi nesse momento que 2 homens se aproximaram apressados. O que está acontecendo aqui? Dava para ouvir as vozes de longe. Júlia, você já terminou de se arrumar? Um deles olhou para ela e franziu a testa. Você ainda está com essas roupas normais? É melhor se apressar e trocar. Pai, Daniel. Essa pessoa suspeita entrou sorrateiramente no nosso casamento. Por favor, expulsem-na imediatamente. A mulher que dizia ser Júlia apontou para mim enquanto gritava. Sério? Ninguém ensinou a ela que apontar para os outros é falta de educação? As reações dos 2 homens ao me ver foram completamente diferentes. O homem chamado pai arregalou os olhos e logo fez uma expressão clara de desgosto. Já o tal Daniel ficou congelado, com um olhar de choque, e seu rosto gradualmente empalideceu. O que está acontecendo? Por que Azel está aqui? Ver o rosto dela em um dia tão feliz. É insuportável. Ela deve ter entrado por engano. Chamem a segurança, rápido. Espera um minuto, o que você está dizendo? Tenha cuidado com suas palavras. Essa pessoa é... Enquanto o homem chamado pai concordava com Júlia, Daniel parecia cada vez mais perturbado. Seu rosto pálido dizia tudo. Vendo aquilo, murmurei baixinho. HM. Você realmente não sabe de nada. Mas meu comentário passou despercebido por todos ao redor. Azel. Aí está você. Uma nova voz surgiu.
Quando olhei, vi meu marido, Philip. Todos os olhares se voltaram para Philip, que parecia um pouco surpreso. Desculpe, eu estava voltando, mas me enrosquei com algumas pessoas estranhas. Disse isso com um sorriso e me aproximei de Philip. Ele olhou em volta e murmurou brevemente. É? Ele pareceu entender a situação imediatamente. Sua percepção era realmente impressionante. Julia, que parecia encantada com a chegada repentina de Philip, teve uma mudança drástica de expressão assim que me viu ao lado dele. Seu olhar para mim se tornou frio e afiado. Enquanto isso, os dois supostos pais ainda não compreendiam completamente o que estava acontecendo e pareciam confusos. Daniel, por outro lado, estava visivelmente nervoso. Ele foi o primeiro a falar. Senhor Anderson, peço desculpas. Minha esposa disse algo inapropriado. Eu realmente sinto muito pela sua esposa também. Ele olhou para Julia e insistiu. Vamos, Julia, peça desculpas. Por que eu deveria me desculpar? São eles que deveriam pedir desculpas. Julia apontou para mim novamente, sua voz carregada de indignação. Essa pessoa desrespeitosa se meteu no nosso casamento sem ser convidada. Não sei como isso aconteceu, mas essa mulher é uma vergonha para nossa família. Ela cruzou os braços e acrescentou, com desprezo. Já deveríamos ter cortado os laços com ela há muito tempo. Para mim, ela já não existe. Espera. Família? Philip franziu a testa, surpreso, e olhou de mim para Julia. Foi nesse momento que os dois chamados papai e mamãe decidiram intervir. Oh, querido Daniel, sentimos muito. A mulher suspirou dramaticamente antes de continuar. Temos uma filha mais velha problemática. Ela balançou a cabeça, como se estivesse envergonhada. É tão embaraçoso que nem gostamos de mencioná-la. Na verdade, conseguimos esconder esse fato até agora. O homem ao lado dela concordou. Sim. Nós a expulsamos de casa há 9 anos. Como ela descobriu sobre o casamento de Julia? A mulher torceu os lábios e lançou um olhar acusador para mim. O que ela pretende vindo aqui sem ser convidada? Certamente não está planejando estragar o casamento, não é? O homem bufou e resmungou com desgosto. Essa garota sempre foi uma decepção. Só conseguiu terminar o ensino médio e nem teve capacidade para entrar em uma universidade depois disso. Ela só ficava por aí, fazendo trabalhos de meio período, sem rumo, um verdadeiro incômodo. Era como um parasita. Ela deveria ser grata por termos cuidado dela até o ensino médio. Então, por que resolveu se intrometer no casamento? Ouvir isso não me afetou. Já fazia muito tempo que eu tinha cortado laços com essa família e aprendido a ignorar seus insultos. Sim, essas pessoas eram minha família. Pelo menos era o que o registro de família dizia. Mas, na prática, meus pais sempre adoraram minha irmã, que é 6 anos mais nova que eu, e me negligenciaram desde que comecei a desenvolver minha própria identidade. A família do meu pai tem uma tradição de médicos há gerações, e nossa casa também funcionava como uma clínica. Minha mãe trabalhava como enfermeira lá. Para quem via de fora, nossa família podia parecer perfeita, sem nenhuma necessidade. Mas a realidade era outra. Aquele lar era sufocante, cheio de toxicidade. Lembro que, quando era criança, tentei de tudo para ganhar o amor dos meus pais. Mas, com o tempo, desisti de qualquer expectativa. Nunca entendi o motivo de eles favorecerem tanto minha irmã. Ela era considerada bonita. Eu, não. Felizmente, apesar disso, eu sabia que era inteligente e me destacava nos estudos. Então, foquei no que realmente importava para mim, sair daquela casa e construir minha própria vida. Durante esse tempo, me senti como se estivesse interpretando o papel da irmã mais velha defeituosa na família. Escute bem, eu não vou deixar você ir para a universidade. Você já nasceu com um defeito, não tem como entrar em uma faculdade. Assim que se formar, comece a trabalhar e se torne independente. Contribua financeiramente para a casa. É graças a nós que alguém tão sem graça como você conseguiu crescer. Você nos deve gratidão. Isso mesmo. Você nunca parece ser grata. Quanto às despesas da faculdade? Podemos considerar isso para a Julia, mas para você? Nem um centavo. Você vai passar a vida nos servindo. E mesmo se conseguir um emprego, não será nada importante. Essas foram as palavras dos meus pais no meu último ano do ensino médio. Aliás, essa conversa foi gravada na época, e ainda está guardada até hoje.
Durante todos os anos do colégio, registrei quase todos os abusos verbais e o comportamento irracional da minha família. Minha irmã, Júlia, vendo como nossos pais agiam, também passou a me desprezar e sempre tentava se impor sobre mim. Eu vou me tornar médica e assumir o trabalho do papai no futuro. Vou trabalhar duro o suficiente por nós duas, já que minha irmã mais velha não pode. Oh, que coisa linda de se ouvir! Sim, aprenda com os fracassos da sua irmã e dê o seu melhor. Não se preocupe, Júlia, nós vamos te apoiar totalmente. Ao contrário dela, você é realmente nosso orgulho. Eles tinham essas conversas descaradamente na minha frente, como se fosse uma peça de teatro. Depois que terminei o ensino médio, trabalhei em vários empregos de meio período por cerca de 3 anos. Ainda morava naquela casa, tecnicamente. Eles sempre disseram que eu era um incômodo, mas não me deixariam sair do jeito que eu quisesse, porque queriam me usar conforme a conveniência deles. No entanto, eu havia alugado um apartamento em segredo. Embora minha família me dissesse o tempo todo que não iriam me perdoar se eu fizesse isso, que não iriam permitir, eu percebi, depois de me tornar adulta, que não precisava mais da permissão deles. Claro que havia algumas complicações, como a necessidade de um fiador para algumas coisas. Ah, e eu de propósito declarei uma renda menor do que realmente tinha com meus empregos de meio período, então o valor que minha família exigia de mim era bem baixo. Além disso, comecei a investir e aos poucos fui juntando mais dinheiro. Quando Júlia estava se preparando para os exames de admissão ao ensino médio, ela usou a desculpa de que não conseguia se concentrar com a minha presença em casa. Então, fui expulsa de casa. Meus pais pareciam acreditar que eu voltaria, mas, para mim, aquilo foi uma chance perfeita para me tornar independente. Deve ter sido uma surpresa para eles, já que sempre me viam como alguém incapaz de fazer as coisas sozinha. No entanto, eu não voltei. E logo isso passou a não importar mais para eles. Para meus pais, ter Júlia era o suficiente. Já se passaram 9 anos desde então. Enquanto estava perdida nos meus pensamentos, houve uma discussão crescente entre Júlia e um homem chamado Daniel. Na verdade, hoje era o dia do casamento deles, então agora estão casados. Embora o nome da minha irmã estivesse no convite, eu só tomei isso como uma coincidência e não dei muita atenção. O interesse que eu tinha por aquela família já havia desaparecido. Por que você está do lado dela? Eu já disse várias vezes que ela é uma pessoa desconfiada. Só ela estar aqui já estraga o clima. Expulsem ela imediatamente. Olha, eu te falei várias vezes, eu convidei essas pessoas para o casamento. Você pode verificar os convites comigo? Eles já fizeram o check-in, são convidados oficiais. Então, desculpa pelo que você disse antes, Daniel. Isso é preocupante. Estava acontecendo uma discussão pouco antes do casamento. Nesse momento, meu pai disse de repente, com um olhar surpreso. Espera, ele não é o filho do chefe do Hospital Geral Anderson? Minha mãe também parecia surpresa. Hospital Geral Anderson, o famoso? O filho do médico-chefe, o marido da minha irmã? Júlia, no meio dessa conversa, também expressou surpresa. Então, Philip se apresentou com um sorriso. Prazer em conhecê-los, eu sou Philip Anderson. Esta é minha esposa Zel. Os pais de Philip são médicos renomados que administram um hospital há muitos anos. O próprio Philip está sendo preparado para seguir os passos do pai na medicina e estuda com muita paixão. Ouvir isso fez os olhos dos meus pais se arregalarem de espanto. De repente, o marido da minha irmã, Daniel, interveio. Isso é inacreditável. Pensar que a esposa do Dr. Anderson é a irmã da minha esposa. Que coincidência. Isso significa que agora somos parentes? Ele disse isso sem conseguir esconder sua surpresa. Então, ele se virou para Philip e disse: Dr. Wells, peço desculpas por qualquer problema que meu filho possa ter causado no passado. Continuei interrompendo os comentários dele. O marido da minha irmã, Daniel Wells, é médico e trabalha em um hospital universitário. Eu tinha levado meu filho até ele recentemente porque ele não estava se sentindo bem, mas essa é a única conexão que temos com eles. Philip tem laços profissionais com médicos, e parece que Wells respeita muito o trabalho dele. Como é e está se sentindo agora? Pelo que eu diagnosei, ele deveria começar a receber tratamento imediatamente. Então, sugiro que o leve para exames e hospitalização no meu hospital. Daniel ofereceu gentilmente. Eu respondi, dizendo: Na verdade, decidimos consultar outro médico para uma segunda opinião. É importante saber que... Ele não conseguiu esconder a surpresa com a minha resposta.
Parecia que Daniel estava tentando tratar meu filho como um caso especial, mas eu estava desconfortável com a ideia de ele ser visto como algo lucrativo. Então, gentilmente, recusei a oferta com um sorriso. De repente, uma risada zombeteira ecoou no ar. Por que você está se comportando assim? Está tentando compensar por ser só uma formada no ensino médio e se casando com um médico? Você é estúpida, se casando com o herdeiro de um grande hospital. Isso não te eleva. Seu próprio valor, sua educação continua a mesma e seu pensamento é muito superficial. Você realmente tem um filho pobre, criança, tendo você como mãe. Júlia criticou. Ei, Júlia, por favor, pare. Somos uma família. Por que você continua dizendo essas coisas? Daniel tentou intervir rapidamente. No entanto, minha irmã olhou feio para as palavras dele, parecendo inabalável em sua retidão. De repente, Philip falou comigo. Azel, eles são realmente sua família? Ele perguntou, duvidoso. Não, essas pessoas não podem mais ser chamadas de família. Respondi. Uma verdadeira família não iria te repreender sem motivo, não se recusaria a te alimentar só porque você derramou um pouco de comida. Eles não me dariam roupas de segunda mão encontradas em uma lixeira, enquanto riam comparando com as marcas de luxo que dão para minha irmã. Não jogariam fora meus materiais de estudo, dizendo que sou muito estúpida para precisar deles, ou molhariam meus livros didáticos para torná-los inutilizáveis. Então, não, eles não são mais minha família. Uma verdadeira família não te despiria no frio do inverno por não emprestar um livro para sua irmã, ou te trancaria em um galpão quente no verão. Eles não venderiam seus pertences em silêncio e não te diriam diretamente que você deve trabalhar a vida toda. As pessoas na nossa cidade notaram o tratamento injusto da clínica aos irmãos que suspeitavam de abuso, e elas não querem levar seus filhos lá. É realmente surpreendente que ninguém tenha relatado isso quando éramos crianças. Agora, apesar do sofrimento financeiro da clínica, eles não perceberam que são a causa disso. Isso só mostra o quão severa era nossa situação. Durante nossa conversa calma, quando os atos cruéis do meu passado foram revelados, Daniel ficou chocado. Meus pais também ficaram igualmente surpresos ao descobrir que eu sabia que a clínica deles estava com dificuldades financeiras desde que saí de casa. Essa informação foi descoberta pelos meus sogros, que simpatizaram muito com as dificuldades que eu passei e ficaram ainda mais indignados do que eu. Philip também tinha sentimentos semelhantes, e eles estavam investigando a clínica dos meus pais, potencialmente para usá-la como vingança. Pare com isso. Pare de mentir. Nós não fizemos nada disso. Eles gritaram. A culpa é sua por ser um fracasso. Daniel disse, com raiva. Não acredite em uma palavra que ela diz. Minha irmã protestou veementemente, mas era tarde demais. Ele a olhou com desprezo, e eu pensei comigo mesma que nada disso teria acontecido se ela tivesse me ignorado e ido embora naquela época. Mas na verdade, é você quem está mentindo. Daniel retrucou. Mentindo sobre o quê? Ela perguntou, incrédula. A senhora Anderson só se formou no ensino médio. Ela tem um diploma universitário, é uma empreendedora de sucesso e CEO de uma empresa que trabalha com alimentos hospitalares, algo que tem sido fundamental para o CEO da nossa clínica. Minha irmã exclamou, chocada, olhando para mim como se visse algo inacreditável. Meus pais ficaram igualmente surpresos. Pare de mentir. Ela é apenas uma formada no ensino médio. Você está dizendo que ela foi para a faculdade pelas nossas costas, sem que soubéssemos? Minha mãe disse, acusando. Sim, eu fui para a faculdade. Eu já era adulta e não tinha obrigação de contar para estranhos que não são minha família. Respondi calmamente. Eles não conseguiram esconder a indignação. Como você pode falar assim com seus pais? Nós não te demos permissão para ir para a faculdade. Meu pai gritou. Por que eu precisaria da sua permissão? Rebati, com calma. Depois de terminar o ensino médio, trabalhei em vários empregos e economizei uma boa quantia de dinheiro. Usei parte desses fundos para pagar a mensalidade da faculdade. Eu ainda tinha muito que aprender e alcançar. Morando longe de casa, eu gostava da minha liberdade e sabia que era capaz de conquistar qualquer coisa. Foi na faculdade que comecei meu próprio negócio. Foi também quando conheci meu atual marido. Pensar nisso agora me enche de sentimentos profundos. Enquanto minha irmã murmurava, com um rosto pálido. Eu não posso acreditar. Sempre pensei que você era a irmã incapaz e inepta, que não conseguia fazer nada sozinha, que morreria em algum lugar depois de ser expulsa. E agora, olha, você se formou na faculdade e...
Ela não conseguiu terminar a frase. A CEO é casada com o herdeiro de um grande hospital. Por que eu pensei que ela seria feliz? Porque ela é mais bem-sucedida do que eu. Por que ela parece feliz? Bem, talvez seja porque, apesar de ser tratada injustamente pela nossa família, ela nunca desistiu e continuou trabalhando duro. Talvez a sorte também tenha ajudado um pouco. Depois de dizer isso, olhei para minha irmã firmemente e revelei um fato chocante. Pelo jeito que ouvi, você abandonou o ensino médio. Isso é verdade? Essa revelação chocou completamente todos ao redor, incluindo meus pais e Daniel. Do que você está falando? Minha irmã respondeu, surpresa. Embora eu admirasse sua bravura em fazer isso, eu soube de um parente distante que sempre foi gentil conosco, que depois que eu saí de casa, você superestimou suas capacidades. Pensou que poderia entrar facilmente em qualquer escola de prestígio sem estudar. Você foi para o exame despreparada e acabou escrevendo quase nada, o que resultou na reprovação esperada. Depois disso, você se tornou indisciplinada em casa e ficou reclusa por muito tempo. Foi só recentemente que você voltou à sociedade, quando nossos pais apresentaram Daniel como um possível parceiro para o seu casamento. Expliquei enquanto falava. A expressão de Daniel ficou cada vez mais severa, enquanto meus pais e minha irmã empalideceram. O parente que me contou isso é um primo distante do meu pai, conhecido pela sua habilidade em coletar informações. Embora a gente tenha se encontrado poucas vezes quando eu era criança, ele sempre cuidou de mim e até foi meu fiador. Que coisas infundadas você está dizendo? Minha irmã protestou, tremendo, mas eu continuei. Na verdade, a alegação de que você trabalha na administração médica também é falsa, não é? Na realidade, você não tem qualificações e está apenas fazendo tarefas simples. Nenhuma tarefa especializada foi confiada a você. Pelo menos a ética profissional mínima está sendo mantida. Eu disse. Pare com isso. Suas palavras estão cheias de mentiras. Tudo isso é falso. Ela gritou. Talvez seja isso. O que ouvi foi só um boato, afinal, se você acredita ou não, depende de você. Minha irmã, de repente, se virou para Daniel, estudando sua expressão atentamente. No rosto dele, havia dúvida, confusão e, claro, desdém. Júlia, você nos disse anteriormente que se formou em uma prestigiada universidade feminina, tinha qualificações e estava ajudando o hospital da sua família. Você está dizendo que tudo isso era mentira? Falsificar credenciais acadêmicas para enganar as pessoas é claramente fraudulento. Você me enganou. Daniel perguntou incisivamente. Não, Daniel, não acredite apenas na palavra dela. Você é meu marido, deveria confiar em mim, ela implorou. Então, por favor, cite pelo menos um professor da universidade em que você alegou ter se formado, ele desafiou diretamente. Claramente nervosa, minha irmã lutava para responder. Isso não é relevante agora. Não é? Bem, vamos ligar para um professor do departamento que você diz ter frequentado. Esse professor também é amigo da nossa família e tem um relacionamento muito próximo com nossos pais, Daniel propôs, pronto para desvendar a verdade de uma vez por todas. Quando ele disse isso, Daniel calmamente pegou seu smartphone. Por favor, pare, isso não é necessário, Daniel. Se você confia em mim, já chega. De repente, Júlia arrancou o smartphone da mão de Daniel e o jogou com força no chão. Não há necessidade de verificar, apenas acredite em mim. Movida pela raiva, Júlia bateu o telefone no chão e, depois, pisou nele impiedosamente várias vezes com seus saltos altos, destruindo-o completamente. Sua expressão naquele momento estava distorcida de raiva, parecendo o rosto de um monstro. Essa cena chocou muito Daniel e as pessoas ao redor ficaram atordoadas com sua reação repentina. Meus pais tentaram acalmar Júlia, mas sua raiva não parecia ser controlada facilmente. A confusão chamou a atenção de outros convidados e da equipe do local, que se reuniram ao redor, com olhares preocupados. O lugar ficou momentaneamente em caos, com uma perturbação muito intensa se desenrolando. Apesar de estar lá, eu sentia como se tudo estivesse acontecendo com outra pessoa. Eu já não conseguia sentir mais uma conexão familiar com minha irmã ou com os presentes. Minha família agora consistia apenas em meu marido e meu filho. Vamos para casa? Acho que cumprimos nosso dever aqui, sugeri ao meu marido. Philip parecia um pouco surpreso e perguntou. Já estamos indo embora, Azel? Eu respondi com um sorriso calmo. Está tudo bem, vamos para casa. Ah, e vamos passar na confeitaria deste hotel no caminho de volta e comprar um bolo delicioso.
Tem um que tem sido muito popular recentemente. Ei, isso parece uma boa ideia. Vamos pegar um bolo no caminho para casa. Philip concordou, e saímos do local com uma risada leve. Mais tarde, ouvi dizer que Daniel estava envolvido em um processo por fazer diagnósticos falsos em pacientes e cobrar taxas médicas excessivas. Depois disso, meus ex-pais, encontrando-se em uma situação terrível, buscaram meu apoio. No entanto, eles não sabiam como me contatar e, finalmente, apareceram no hospital onde meu marido trabalha, querendo nos ver. Então ela é a nora do hospital? Herdeira? Ela é nossa filha, por favor, deixe-nos vê-la. Eles disseram, entrando em contato com o filho do diretor do hospital. Isso deve resolver esse problema imediatamente. Estamos realmente em apuros e precisamos que ela retribua a gentileza com que a criamos. Somos uma família, então é natural procurar ajuda. Isso mesmo, honestamente. Nunca pensei que ela seria tão útil, mas vale a pena criá-la, não é? Eu nunca imaginei que ela encontraria um parceiro mais adequado do que Julia. Agora, somos sogros do filho do diretor do hospital, então é natural que busquemos apoio. Eles falaram isso em voz alta na recepção, causando um grande rebuliço. No entanto, não foi meu marido nem eu que respondemos, mas, coincidentemente, meus sogros. Com um olhar severo, eles perguntaram firmemente aos meus pais: "O que vocês têm a ver com nossa filha?" Meus pais ficaram perturbados com essa resposta severa, congelaram no local e saíram rapidamente. Eles tentaram nos contatar várias vezes depois, mas, como não se concentraram em resolver seus próprios problemas financeiros, o hospital deles acabou fechando. Quando recebi a notícia do fechamento, não senti nenhuma emoção em particular, na verdade, senti um certo alívio, como se tivessem colhido o que plantaram. Foi um dos momentos mais revigorantes. Depois, ouvi que Julia e Daniel se divorciaram. Foi surpreendente que o casamento deles tivesse durado apenas alguns meses. O processo em que Daniel estava envolvido e sua subsequente demissão do hospital provavelmente foram o golpe fatal no relacionamento deles. Julia parecia determinada a superar minha felicidade e encontrar mais alegria, mas ela continuava a tomar decisões ruins no caminho. Como primeiro passo, ela secretamente começou a ter um caso com um médico casado e muito mais velho, esperando encontrar uma posição mais vantajosa para si mesma. No entanto, esse caso logo veio à tona e se transformou em um grande problema quando a esposa do médico exigiu uma indenização. Ela procurou a ajuda dos pais para resolver a situação, mas eles rapidamente a rejeitaram, chamando-a de vergonha para a família. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela depois, mas sei que ela foi reprovada nos exames de admissão do ensino médio e, como resultado, viveu isolada em casa por um bom tempo. Ela acabou se afastando da sociedade e, sem saber, começou a trabalhar no mundo noturno, enfrentando muitas dificuldades que, eventualmente, afetaram sua saúde e a levaram a ficar sem moradia. Ao ouvir essas histórias, meu interesse por ela foi diminuindo aos poucos. Enquanto isso, conforme a aposentadoria se aproxima, meus ex-pais tentam encontrar trabalho como médicos ou enfermeiros, mas parece que nenhum hospital os aceita devido à péssima reputação que eles têm há muito tempo. Isso é provavelmente uma consequência do tratamento cruel que eles me deram no passado. Agora, eles são apenas pessoas do meu passado e eu não tenho mais energia para pensar neles. Quanto ao meu filho, felizmente, depois de exames em outro centro médico, ele não precisa mais ser hospitalizado e sua condição melhorou bastante com a medicação certa. Vou continuar fazendo tudo o que puder para proteger minha família.